Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do Pode Pati. Esse programa pode tudo. Parece TV, mas é no YouTube. E aqui a gente faz de tudo, viu? A gente conversa sobre vários assuntos, sobre empreendedorismo, sobre comunicação, sobre notícias de empreendedorismo, de negócios. A gente traz artistas, fala sobre fé. O programa é uma festa. Esse Pode Pati, Pode Tudo realmente é de Foz do Iguaçu, genuinamente criado em Foz do Iguaçu e é pro mundo. O que eu mais gosto de conversar aqui no Pode Pati é sobre comunicação. E hoje eu trouxe um comunicador de mão cheia. Antes de começar esse bate-papo com ele, eu quero te convidar a se inscrever no canal, me dá essa moral, se inscreve, compartilha, comenta. Como eu sempre digo aqui, né, o nosso YouTube entende, né, o algoritmo entende que tem gente, né, assistindo, acompanhando e começa a entregar para mais pessoas o nosso conteúdo. Agora sim, eu quero conversar com ele, que é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Amo essa pessoa linda. É um comunicador de mão cheia, é um empreendedor também de mão cheia, empreendedor da comunicação. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que eu recebo Vanderlei de Almeida. Vanderlei de Almeida. Prazer. Tudo bem, tá meu aqui. querido? Meu Deus, você é mais importante que o presidente Bolsonaro. Que história é essa? Você fica me enrolando, me enrolando. Eu queria queria ter estreado essa segunda temporada com você. Aí vai viajar, aí não sei o quê, aí enfim. Graças a Deus, Aqui Deus estou, né? Deus concedeu essa bênção da gente poder se conversar, eu poder contar um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo, Vander. Muito obrigado. Um abraço para você, um abraço para as Obrigada. pessoas que te acompanham. Confesso que estou apreensivo, mas muito feliz. E muita gente fala assim, é tão fácil trabalhar no rádio, né? Você vai lá, fala um monte de coisa, sai de lá e vai descansar. E até tem gente que audaciosamente me fala, bom descanso. É como se fosse, né? Atrás das cortinas, que tal o trabalho É que grande, tal o né? trabalho. E a nossa conversa realmente prova isso, porque realmente todas as vezes que você não conseguiu vir é porque você realmente Muito estava com trabalho. uma agenda lotada. Graças a Deus. E não só em Foz do Iguaçu, você é o promoter de eventos maravilhosos, que a gente vai tocar nesse assunto também, maravilhosos, lá do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho disso. Mas antes eu quero saber, eu quero futricar. Quero Fuxicar, conhecer. né? Ele fala que eu faço fuxico branco. Chico Branco. Mas olha, eu não faço fuxico branco, eu só tenho curiosidade de saber da história das pessoas. E a sua história, pelo jeito, é muito linda. Você não se chama só Vanderlei Almeida. Como é que é o nome de verdade? Aqui eu descubro o nome de vocês. Não é só artístico, não. Então, meu nome mesmo completo é Vanderlei Antônio com chapéu no O. Minha avó e minha mãe sempre diziam, meu filho, não esquece do chapéuzinho no O. Antônio de Almeida. Dizia minha mãe e minha avó que é em virtude de termos sangue português, o Antônio vem com chapéuzinho, né, como eu dizia antigamente, mas meu nome é esse. Meu filho se chama Estevão e também tem um chapeuzinho Noé. E eu sempre falo, Estevão, não esquece de colocar o chapeuzinho Noé. Olha, não me fala, sério, que bacana. É, porque Estevão, realmente, aquele que está escrito na Bíblia, não é Estevão, é Estevão com a Otil e chapeuzinho Noé. Isso mesmo. Então, assim, e toda mãe faz essas recomendações. Então, entendo a sua mãe, tá? Então, isso passa de geração para geração. Isso é Achei muito que tinha bom. ficado lá atrás. Né? Muito bom. Vander, você não é de Foz do Iguaçu, você tem um sotaque bem tradicionalista, você é um gaúcho, e eu queria que você me explicasse um pouquinho as suas origens para que eu pudesse entender um pouco da sua história. Muito bem. Bom, eu sou um cara que tem um orgulho muito grande de pertencer a 3 estados. Eita, coisa boa. Ouro, Santa Catarina, fica na divisa do Rio do Peixe, que divide os 2 estados. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Meu pai saiu de Machadinho, que é do outro lado do rio, veio trabalhar de empregado com meu avô, gaúcho de Jaguari, né? Chapéu de brigadiano, aqueles caras de bigode fino, fala pouco, muito sério, honesto, mas perigoso também, né? E daí, como meu pai ganhou lindo. emprego, minha mãe era solteira e era a rapa do tacho, fizeram um acordo e acertaram para o pai casar com a minha mãe. Olha só. Aí, ali eu nasci, entre Machadinha e Ouro, Santa Catarina. Então, eu sou registrado em Ouro, Santa Catarina, em homenagem ao meu avô, que eu tenho muito orgulho, que até os 7 anos eu fiquei com ele, ouvindo um monte de coisas que eu não entendia, que só depois que cresci, que eu acabei entendendo tudo que meu avô dizia, e inclusive ele citava
olha, meu neto, eu não vou estar mais aqui, mas você vai entender quando crescer. Mas o que você ouvia? Eu ouvia assim, tipo, meu neto, nunca leve desaforo para casa. Olha. E dava um tempo assim e dizia, porque tu nunca deves desaforar ninguém. Olha só. Seja humilde, porque os humildes sempre vencerão, né? E às vezes a gente não consegue ser tão humilde, né? Verdade, mas o que eu achei mais lindo nessa comunicação... É muito forte isso em mim, muito forte. Isso, é verdade. Mas o que eu mais achei lindo nessa narrativa sua, e eu sou apaixonada por história, sou apaixonada por comunicação, foi quando você falou assim, ó, e ele dava um tempo de silêncio e completava a frase. Por que eu falo isso? Na comunicação as pessoas quase não entendem o que o silêncio fala. Claro. A entonação, ela tem o momento certo, a voz tem o tempo certo, e a gente já vai ver como é que você se descobriu sacando isso também, né? Só complementando, claro. Então, que em virtude disso, minha avó, mãe do meu pai, foi uma das primeiras parteiras de Machadinho, Rio Grande do Sul. E, baseado nisso, em 2016 para 2017, eu fui cidadão honorário da cidade do meu pai e da cidade dos meus avós. Como então, assim que você foi cidadão honorário? Pela história da minha avó, que era a primeira parteira, a história do meu pai, nós temos ainda alguns amigos antigos lá, tios, primos, né? Então temos uma ligação muito forte lá com Machadinho, que desmembrou de Lagoa Vermelha, onde nasceu José Mendes, aquela história lá das músicas do José Mendes e tal. E eu sou cidadão honorário da cidade onde eu praticamente me criei, não nasci lá, mas nasci ali, porque eu tenho que dizer que eu sou de Santa Catarina, que meu pai me registrou em Ouro, né? Que é uma cidade linda, que só divide pelo rio, como eu te falei. Então, eu sou catarina, gaúcho e paranaense, criado no interior de Dois Vizinhos, na cidade onde eu comecei minha vida no rádio. Que coisa mais linda, porque sabe o que eu acho bárbaro? E aí entra o tradicionalismo, essa preservação da história. Eu amo isso, eu sou movido a isso. A cultura gaúcha me emociona, os versos me emocionam, as palavras, eu chamo de compilação de versos, sim, né? Sim. Você vai acuierando, como dizia meu pai, acuierando palavras para complementar um verso. E dali sai música, sai poesia, sai tudo, né? A gente está perdendo isso, Wander. Eu sou um dos caras que luto para preservação. Eu acho que a história do passado é o nosso básico. É por isso que nós amamos o Brasil, nós amamos a família. Eu sou fortemente ligado à família e a pessoas velhas, no bom sentido, porque a velhice está no corpo e não na mente, que eles têm essa história viva no coração. E eu consigo falar aquilo que eles gostariam de falar e não tem, às vezes, coragem ou não tem oportunidade. E é aí que eu digo que é o tradicionalismo, porque é essa tradição e essa herança transmitida de avô para filho e daí para neto e vai passando de geração em geração. Isso é maravilhoso, meu Deus do céu. É uma loucura isso. Dizem que Foz do Iguaçu não existe, aliás, são os nascidos aqui, as raízes, mas eu mesmo, e eu acho que nem as outras pessoas, não se sente forasteiro. Porque a gente ama viver aqui. Sim, verdade. Né? Eu amo Foz do Iguaçu, já faz 23 para 24 anos que eu vivo por aqui. Sou apaixonado pela minha fronteira, Paraguai, que nós devemos muito ao Paraguai, a nossa história inicial, a Argentina, que nos fornece vinhos. Nossa. Bife de chouriço. Que delícia, né? E tem tudo a ver com a sua história. E amizade também. Né? Amizade versos, também. poesias, nossa. Esse povo é muito culto, sabe? É muito poético também, né? Wander, mas que tem a ver com você, que é Três Pátrias, né? Deus me mandou pra cá. É Deus que te mandou pra cá? Me conta, exatamente. Por quê? Como é que você vem parar aqui? Bom, eu sempre digo que a minha profissão, eu não escolhi. Eu não sabia o que eu ia ser até aos 17 para 18 anos. Uma certa vez, onde eu morava no interior de Dois Vizinhos, uma comunidade chamada Foz do Chopin, eu trabalhava numa madeireira e uma irmã religiosa estava à procura de alguém que pudesse avisar
bater o sino e dar os avisos na comunidade. Mas olha só. Aí o meu patrão, que era o diretor da Serraria Madesati, que até é do Rio Grande do Sul, que estava radicado no interior de Dois Vizinhos, disse, eu tenho um menino que tem uma voz boa, que trabalha comigo. Mas o que ele faz aí, a irmã falou? Ele puxa o carrinho com madeiras, põe na grade e vou levar ele para ser um auxiliar de operação de escolha de madeiras para fazer tábuas, essas coisas assim. E eu já estava feliz porque a minha carteira ia sair de servente para auxiliar de serviço, já estava glorioso. Daí a irmã mandou me chamar, eu todo envergonhado, fui lá e tal. Ela pediu, eu preciso que você dê um aviso para mim. Irmã, mas eu nunca fiz. Você puxa o sino. Vou te ensinar. Quando falecer alguém da comunidade, você tem que bater o sino 3 vezes e falar o nome da pessoa, onde é que vai ser velado, e convidar as pessoas para ir lá. Agora, quando é só para dar um aviso, você puxa só uma vez. Eu gostei daquele barulho. Eu não vou imitar aqui, mas tenho vontade. Aí então, puxei imita, o sino. aqui é casa nossa. Puxei o sino e dei o aviso. Né, que dali 2 dias faleceu uma senhorinha. E você estava torcendo. Eu não vejo a hora que morra alguém para eu ver se eu vou passar no teste. Muito bom, muito bom. Aí fui lá. Blam, blam, blam. Dizia a irmã nos fundos, meu filho, chega porque você já assustou todo mundo. Olha. Todo mundo que está ouvindo já está atento porque sabe que alguém morreu. Aí eu falei, comunidade de Foz do Chupim, muita atenção. Mas daquela voz desafinada, Rui. Comunicamos que Dona Maria, fulana de tal, faleceu na hora tal. Seu corpo está sendo velado na sua residência, na casa azul, branca, não me lembro direito, em tal lugar. O sepultamento ainda se dará em horário a ser marcado. Porque a irmã escreveu para eu. Eu li muito aquilo lá. Antes de fazer. E deu certo, e de lá eu fui para o rádio. Menino, que coisa. Mas o que eu continuo achando mais lindo nessa história toda, maravilhosa, é esse valor e esse respeito pela comunicação. Como você mesmo diz assim, Patrícia, eu treinei várias vezes. Sim. E essa era de comunicação, onde há muito barulho, onde ninguém ouve praticamente. Eu comentei, fiz um stories, eu falei assim, gente, nós estamos na era da comunicação. Nunca se teve tantos veículos e tantas maneiras de comunicar e as pessoas se comunicando cada vez menos. É muito contraditório isso, né? É uma dicotomia até, eu diria. A comunicação ficou muito pejorada, né? Muito pejorativa, muito estranha, não é mais aquela coisa. Eu me lembro que, saindo lá do sino, lá, eu fui para a igreja. Minha mãe se chamava Eva Antônia de Almeida, com chapéu no O, não esquece. Não pode esquecer. Antônia. E a minha mãe chamou a irmã Inês, que era essa irmã religiosa, e disse, leva meu filho para a igreja, ele só sabe trabalhar, e agora saiu um salãozinho aí, ele está indo aos domingos lá aprender a dançar. Eu não sei se é coisa que presta, irmã, leva meu filho. E, aliás, você tem uma fé muito sólida, né? Na verdade, durante o programa de rádio, você deixa isso bem claro. Eu sou muito parceiro de Deus, sabe? Eu não faço nada sem pedir a Ele a sua bênção e tal, porque eu preciso de proteção, porque sou um cara pecador e cheio de vãs filosofias, né? Enfim. Eu fui para o grupo de jovens, aí comecei a virar cantor da igreja e coisa e tal, e o padre foi com a minha cara, vinha uma vez por mês fazer a missa na comunidade da igreja católica, e aí ele começou a ver em mim bastante poder de persuasão e coisa e tal, que eu não sabia que era isso, mas hoje eu sei que era persuasão. Talento, persuasão mesmo, né? Aí ele disse, hoje eu vou ler o Evangelho e você vai explicar. Mas eu tremia que nem vara verde. Nossa, como foi sofrido, suado, mas fui aplaudido em pé. E a igreja estava cheia, não era pouca gente. Eu me senti muito bem, e um certo dia veio um senhor da Rádio Educadora de Dois Vizinhos,
para dar uma palestra e assistiu numa dessas minhas colocações. Quando eu saí do altar, que eu desci, que acabou a missa, ele estava na porta da igreja de bigodão, assim, usando, até hoje me lembro, uma camiseta branca e uma roupa jardineira, sabe? Aquele jeans azul. Apresentava assim, um senhor, sabia, dava para ver que ele era superior a tudo. Era o Dr. Valdir Luiz Pagnoncelli, um cara que me pegou no braço assim, apertou e disse: você tem uma voz boa, vou te levar para o rádio. E assim começou a minha história. Foi lá, falou com a minha mãe, aí eu comecei a fazer um programa religioso na rádio todo sábado. Quando eu não tinha dinheiro, eu ia de carona, que dava 22 quilômetros longe da cidade. Uau. Um certo dia fiquei sem grana e sem carona, vim a pé, mas feliz, feliz. Chamava-se Este Mundo Jovem, o programa, todo sábado à tarde. Aí eu pregava Jesus, eu cantava e tocava as músicas de Padre Zezinho, que eu sei várias até hoje. E ali o Valdir me disse: você tá bom, venha o definitivo. Mudei do interior para a cidade e aí pronto, né? Aí voei. Wander, eu digo que quando a gente é picado pelo gostinho do rádio, pelo bichinho do rádio, nunca mais a gente larga esse osso, porque é uma magia. E o rádio, por muitas vezes, é desacreditado. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre este assunto, esse assunto que, aliás, você é formado em publicidade e propaganda, é comunicador formado. E aí me conta um pouquinho sobre essas impressões, muitas vezes até pejorativas a respeito do rádio. Eu fico muito triste quando eu fico ouvindo os locutores, assim. Ouço muito rádio. Ouço bastante rádio. Eu tenho no meu celular quase todas as rádios do sul do Brasil, eu tenho e ouço diversificadamente para eu ter até para minha formação, porque você nunca sabe nada. Se você falar que tu sabe tudo, pronto, você tá ferrado. Você tem que ter humildade, tá sempre aprendendo. Às vezes, com o teu menininho, o menor que tu tens, eu vou aprender alguma coisa. A gente precisa estar aberto à sabedoria. Mas o que não é justo é você matar a história. O rádio tem 100 anos. O rádio nos trouxe. Eu estudei a história do rádio, que começava na comunicação entre os jovens, com a caixa de fósforo e aquele fio passando. Chegava lá no outro, no 10º, a história é totalmente diferente. Mas a comunicação começou mais ou menos assim. Então, eu fico muito triste quando vejo a comunicação sendo usada com objetivos exclusivos da pessoa, sem pensar no outro. Porque o rádio tem que ser feito com amor e carinho, baseado na história das pessoas que tu conheces, e lembrando que o ouvido dela não é pinico, você me desculpe a expressão, mas é assim que eu vejo. Então, eu tenho uma tristeza, uma preocupação muito grande com o futuro, sabe? É verdade, e eu acredito que comunicadores como você, Wanderley, fazem o rádio manter essa chama viva, né? Sustentam. Comunicadores como o Nerso também, que a gente sabe que Nerso, Roberto, Beto, que eu carinhosamente transito nas 3 versões de Roberto. Beto Beto é só inventei, você, né? Diz ele que é só ele que deu não, mas eu não sou ciumento. A outorga de... eu não sei não, eu acho que você tem ciumento do Roberto, é ciumento do Roberto sim, o paizão nosso. E eu vejo que, na verdade, as pessoas... por conta de querer ser urbanista demais, moderno demais, cool demais, eles ficam perdendo a essência. Isso mesmo. E nós vamos nos perdendo no caminho, as pessoas acabam não sabem mais o que é certo, o que é errado, e deixam valores tão preciosos como esse de lado, Wanderley. Verdade. Hoje, como nós falamos, a poesia, você falou, Patrícia, eu sou apaixonado por uma comunicação poética. Sim. Nelson Rodrigues era isso, era o comunicador poético, né? O jornal se escrevia dessa forma, existia uma poesia muito mais aflorada. E hoje parece que as pessoas tendem a curtir muito mais uma Anitta do que... Ah, meu Deus, que coisa triste, né? Eu sou do tempo... Meu pai acordava a gente às 4h30 da manhã. Eu sou do tempo, Pátria, de... A gente dormia numa cama só, os 3 filhos mais velhos, numa cama só, colchão de palha, buraquinho, que se você não pusesse a mão lá para mexer, para deixar ele grande, para arrumar a cama, a mãe batia, né? Tinha que levantar cedo e arrumar a cama. E meu pai, 4h30 da manhã, ele fazia o chimarrão
e batia na porta do quarto com aquele carinho que gaúcho tem. Bam, bam. Levanta, meu filho, vem matear com o pai. E daí, 4h30, começava o programa do Teixeirinha e Maria Terezinha na Rádio Farroupilha de Porto Alegre. Teixeirinha e Maria Terezinha amanhece cantando. Maria Terezinha que nos últimos tempos esteve aqui por Foz do Iguaçu, transitou muito tempo, né? Conheço bem a história deles. E meu pai, ele tem uma carta escrita à mão pelo Teixeirinha. Meu pai quase morreu junto quando o Teixeirinha foi embora. Então, eu fui a Porto Alegre, estudei toda essa história, fui homenageado na Rádio Farroupilha de Porto Alegre, na Rádio Gaúcha, por difundir a música gaúcha, não só no Brasil, mas no Paraguai, na tríplice fronteira. Fiquei muito emocionado com isso, porque é a história do meu pai, né? A história da minha família. E as poesias de Dimas Costas, Portela de Lavie, Gildo de Freitas, José Mendes, todas essas histórias estão em mim, no meu coração. Você se prepara que eu vou querer que você encerre o programa com a poesia. Já vá pensando aí, já vá pensando, resgatando. Porque aqui, ó, o podcast não para, gente. Não para nas gravações aqui. Aqui é valendo, já tá valendo. Wander, e daí como é que você sai daquele menino tímido que provavelmente deveria ser, porque nós não aprendemos a fazer comunicação como o rádio exige de nós. Lá na frente a gente entende que tem que gourmetizar a nossa fala. Lá na frente a gente entendeu que estamos comendo os S, que a gente tá perdendo os S, que a gente não fala em público realmente, mas vai com cara e coragem, né? E aí, como é que você foi se moldando? Você foi buscando referenciais? E você já queria fazer um programa tradicionalista? Era essa a ideia que você desejava? Não. Eu, na verdade, na Rádio Educadora de Dois Vizinhos, que agora vai passar a FM, aliás, o meu paizão, meu primeiro patrão, que eu tive muito ensinamento dele, partiu, foi morar com Deus agora em maio passado. Tive o prazer de estar com ele, escreveu 2 livros, me autografou os 2, me colocou a mão na cabeça agora, em maio, uns 10 dias antes dele falecer. Ele colocou a mão na minha cabeça e disse: você, um fruto muito bom que eu ajudei a lapidar e não valorizei o suficiente. Olha, Deus te abençoe. E me deu os 2 livros dele. 3, mas ele me deu 2. Né? Nossa, honrado. A outra semana ele faleceu e eu voltei lá no velório dele, encontrei velhos amigos e tal. Tenho muita história na minha vida. Mas eu primeiro eu era produtor de notícias, compilava notícias e tal. Não sei se você já viu falar num jornalismo gaúcho que tinha na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Sim. Aqui fala o correspondente Renner. Essas coisas. E eu pegava todas aquelas notícias, as comunicações, extraía, montava e entregava nas mãos de um colega meu chamado Carlos Gonzaga. E ele apresentava. No começo dei muitos... Não dá para falar bola fora, me ajudou, ia falar uma bobagem. Muita bola fora, é como nós sempre fazemos. Muito furo, escrever errado, pouca cultura. Eu sou do tempo que o pai aprendeu a escrever e a ler, vamos trabalhar, nem é trabalhar, vamos trabalhar. E me levou para a roça. Eu comecei a estudar bem tarde, né? Depois que eu saí da minha casa, que eu fui trabalhar por conta, sozinho. Eu sou o mais velho e precisava cuidar da minha mãe e ajudar, mas isso é outra história. A música gaúcha, fervescente mesmo, caiu em mim depois que eu estava um período que eu morei em Santa Helena, que eu vim de lá, e aí eu já fazia parte dos CTGs antes de vir para cá. E aqui eu tinha um amigo no IBGE, eu não queria mais trabalhar com rádio, me encheu, sabe? Aí tem um colega meu que é taxista em Foz, agora está aposentado. Eu cheguei aqui, em 99, ele me disse: tá fazendo o quê? Eu trabalho no departamento público, né? O que tu tá fazendo? Eu trabalho na Câmara de Vereadores. Nada a ver. O teu futuro tá aqui, ó. Não quero. O que é? Rádio? Não, tô fora. Nossa, não vou e não vou. Chegou a acontecer isso? Sim. E ele tentando. Daí, um dia ele me viu chegando. Sempre ia tomar chimarrão no ponto de táxi dele, final de tarde. Aí ele chamou os demais taxistas e disse: agora eu vou pegar esse safado. Ligou o som do rádio lá. Quando eu cheguei, que eu vi aquela música tocando. Aquela qualidade. Som maravilhoso. Porque a gente presta atenção nisso, né? Enlouqueci. Falei: me dá essa fita, cassete. Eu quero copiar. Ou CD, sei lá, MD, te lembra dos MD?
MD. E ele, que é isso? Que MD? Que CD? Que toca-fita? Isso aqui? Zoando na minha cara. É a tua rádio. Que rádio o quê? Já te falei que não quero saber. Me dá esse troço aí. Venha cá então pegar. Fui lá. Era a Rádio Mundial. Era a Rádio Mundial. Eu enlouqueci. Aí comecei a correr atrás, então o Roberto me cortando. Roberto não te deu bola nos primeiros momentos, né? Não. Onde é que você Viu, trabalha? Roberto? Você não deu bola pro menino. Onde é que você trabalha? Eu trabalho na Câmara de Vereadores. Não tem lugar para você. Mas por que, seu Roberto? Eu não conhecia ele. Porque você é da elite. Olha Minha rádio é só. uma rádio para tocar só uma violinha, nada e coisa e tal. Não, seu Roberto, deixa eu trabalhar na sua rádio, eu gostei dela. Não! Né? Mas, por favor. Daí ele gritou para Silvane e disse, Silvane, anota o telefone desse chato aí. Quem sabe um dia? Aí foi. Eu estava dando uma entrevista, curiosamente, eu liguei a TV Tarubá. Estava o falecido Luciano do Vale lá. Ele abriu o microfone para quem quisesse falar sobre o seu time. E eu sou torcedor do Internacional. Né? Ninguém sabe disso, né? Imagina. E aí eu liguei, participei e falei. E o Roberto estava ouvindo, assistindo. Loucamente ele correu e gritou para a Silvana. Pega o telefone daquele chato. Como é o nome dele mesmo? Que mundo que chato. Pequeno, né? Como assim? Que chato, quem é? Aquele lá que eu disse que não queria. Ah, o cara da Câmara. Daí ele me ligou. Quer trabalhar na Mundial? É bem ele mesmo, meu Deus Falei, do céu. não. O que o senhor está dizendo? Trabalhar na Mundial? O senhor não me queria, o senhor me tratou mal, mas agora eu quero. Bem ele mesmo. E foi ele que abriu as portas para mim na FM, porque eu nunca havia trabalhado em rádio FM. Eu também, sempre trabalhei em rádio AM. Sofri pra caramba no começo. Mas estou aí já há 21 anos. E aí, quando eu perguntei para você sobre essa formatação do gauchesco, é aí que vem para fora, é isso? Aí que veio. Aí eu tive a ideia. Escutei a rádio dele. Eu pedi um tempo. Ele queria que eu estreasse já de imediato. Não, senhor, não vou. Eu devia ter feito o mesmo, porque eu deveria ter me querido. Ele disse, mas eu fui corajosa também. Meu amor, ele nem entrou, já quer mandar. Ele disse. Quando você quer começar? O mês que vem. E era 4 de outubro, o dia que eu queria começar. Tem algum motivo? Tem, porque eu era para ser... a minha mãe e a irmã religiosa, voltando lá no interior de novo, queriam que eu fosse estudar para Frei Franciscano. Eu li a história de São Francisco de Assis, de lá, de cá, tudo. Sei tudo sobre a vida dele e amei tudo que ele era, essas coisas. E a irmã religiosa, Inês Mazeiro, era franciscana, né? Então ela ensinava a doutrina baseada em São Francisco. Então eu queria começar no dia de São Francisco, porque para mim ele era o padroeiro dos animais, era e é dos animais, da natureza, dos comunicadores, da humildade, tudo. Tinha isso em mim. Tinha uma certa homenagem até aos meus ancestrais. Sim. Enfim, aí eu tive a ideia, mas não tem quase nada do Sul, né? Só viola, bandas, tem nada quase do Sul. Eu tinha um amigo no IBGE, que até já faleceu, muito amigo. Fui lá, falecido Grilo. Grilo, vem cá, Vanderlei, tá morando em Foz? Pois é, tô por aí. Cara, posso fazer uma pesquisa contigo? Claro, entra aí. Você tem um levantamento sobre etnias? Quantas tem? Sul do Brasil, por exemplo? Eu sei por que tu quer isso. Então me ajude. Deu 82,8% de gente do Sul. Tio, irmão, primo. Aqui em Foz do Iguaçu? Não, na fronteira. Paraguai também. Mais Paraguai e Brasil. Quantos por cento? 82,8% na época. A fronteira contempla ainda esse número? Mais ou menos por aí. Mas eu acho que não mudou por aí, tanto, não muda, né? Tem os não filhos muda. dos filhos dos porque seus filhos. Hoje eu não fiz mais isso. Mas até quero fazer uma hora dessa. Mas não muda muito, não. E olha, eu falei, pronto, vou fazer um programa gaúcho. E comecei. E foi evoluindo. E daí você se sentiu confortável nesse universo porque você já tinha... Estranho, né? Roberto estranho, porque primeiro que não é nada a ver com ele, né? Mas eu sempre meio que
meio que persuadia o Roberto, né? Ninguém Quando eu sabe queria que você alguma persuade coisa, as quando eu pessoas. queria alguma coisa, eu já chegava assim, armado com as respostas que ele ia a indagação dele ele deixa você pensar. Mas o que ele não pensa e já corta na hora é se falar em gastar. Ah, tá. Não, não acredito. Eu acho que todo empresário pensa Falou em nisso também, gastar, né? ele gagueja e Né, tal, dá né? uns piti Mas nele ele é lá. maravilhoso. Só que você, nesse sentido, também é um grande sacador disso. Não posso gastar, mas posso trazer. E aí que Exatamente. entra. Você é um grande empreendedor na área de publicidade e propaganda. Cara, ninguém diz não pra você, Wander. Olha, Patri, o que eu vou te dizer? Eu me emociono quando ouço alguém falar isso. Eu aprendi, de novo, falando do meu avô e do meu pai, e isso a minha mãe também. Na hora de passar cuia, porque por que o meu apelido é Passacuia? Porque eu tinha 6 anos de idade quando eu comecei a matear. Eu sentava num cepinho assim no terreiro de casa, e o pai e a mãe mateando, pitando aquele paeirão, sabe? Fazendo aquele cigarro, assim, mexendo com o fumo aqui, a paia na boca, daí dava uma lambida na palha, enrolava, acendia, e conversando, vai, conversa, vem. Presta o pito aí, meu velho, para acender, acendia. Uma cuia lá, uma cuia aqui. Tudo na tranquilidade, na simplicidade do campo. E eu lá sentado no cepinho, roendo a unha, louco para matear. E a mãe dizia, Eduardo, passa a cuia pro guri. Olha E, só. e o meu pai dizia, mas tu não vê que tá muito quente, guria? Espera um pouco, vai esfriar, daí eu passo a cuia para ele. Gente, parece que eu tô vendo a minha Quando eu infância. cresci, eu quis colocar o nome da minha programação Passacuia. Porque é uma palavra forte que eu trago do tempo de criança. Por isso eu criei, e começou o Momento Nativo, porque eu fui experimentando a história. Claro. Eu fui No lançando rádio a as gente músicas. vai experimentando Eu me as lembro coisas. que teve 2 cidadãos que fizeram parte da minha história. O velho Rui, do Que eu CTG amo de Charrua, paixão. né? Você conheceu, né, Essa amor? O família é velho muito Rui, boa. né? O Tio Nica, Tchunica não. Tio Nica era maravilhoso demais e deixou seus legados em mim, inclusive. E seu Ivan Taborda O também, Ivan do Taborda Alotê, também. que era amigo pessoal do meu pai, que meu pai andava 3, 4 quilômetros a cavalo para ir no Alotê dele Tive nas a oportunidade, a gravações. honra de trabalhar com ele. Foi um privilégio. E ele apelidou meu pai de o Chapéu Preto, porque meu pai sempre de bota preta, bombacha branca, lenço vermelho. Tu sabe por quê, né, o lenço vermelho? Não, não sei Por nada. quê? Já vamos entrar. Não, não me Não, ensina. porque ele é colorado, né? Ele é do Internacional. E chapéu preto sempre. Então, o seu Ivan é uma inspiração na minha vida por causa disso. Mas o rádio já vem antes, né? Antes dessas coisas. Isso, é. O saudoso Edgar de Souza, da Rádio Nacional de São Paulo, ouvia ele, José Russo, esses caras, José Bétio, Arlindo Bétio. Esses são as inspirações Sim, sim, sim. da música sertaneja. A inspiração no começo da minha vida, a inocência do ser humano do interior, aqueles rádios grandes, rádios sempre, que eu tenho um do meu pai, inclusive, eu ficava olhando se os artistas iam sair de dentro do rádio, coisa estranha, Todo mundo mas tinha essa a inocência, eu não chamo isso de burrice, Não. inocência mesmo. Inocência, né? e porque Inocência mesmo. Hoje as pessoas dizem que a tecnologia chegou, mas eu acho que as pessoas estão mais burras agora do que antes, que não tinha acesso, porque as opções e as escolhas que a gente faz, pelo amor de Claro. Deus. Hoje eu me considero mais burra do que quando eu não tinha entendimento daquilo que eu tenho hoje. Verdade. Meu Deus do céu. Mas é como tu disses. Aí vou usar para responder aquela pergunta que me fizesses, que como é que eu fui melhorando e tal. Eu lembro que os meus avós diziam, a gente arruma a carga na estrada. Vamos embora, do jeito que dá. Sabedoria linda. Aí vai aprendendo na estrada. Você ajeita aqui, ajeita ali, e quando vê tá 100%. Eu escutava nos domingos à noite o grande rodeio Coringa. Coringa por quê? Não tinha o brinco Coringa? Não lembra as pessoas do passado? Tinha uma roupa chamada brincoringa. Aquela calça era tão forte que você tirava, ela ficava em pé. Ela... Ficava em pé. Então era o Ou era rodeio roupa de Coringa, missa. oferecimento brincoringa. E Infalivina, tu te lembra? Não, Já só o ouviu falar? brincorinho que eu lembro. Então, a Infalivina era um remédio para estômago, essas coisas.
e pomada Mas daí é velharia minâncora, mesmo, tudo isso aí não do é da minha passado. época. Eu era muito criança, mas eu junto com meu Lembra? pai eu ouvia. E então era apresentado por Darcy Fagundes, que eu tenho os versos deles inclusive ali, já faleceram. E a família Fagundes também fez essa história lá em Porto Alegre. Rádio Gaúcha, Rádio Farroupilha, Rádio Guaíba e assim Wander, por me dá diante. uma. Você está trazendo bastante nomes que às vezes eu também nem me recordo muito. Mas muitos deles tive a oportunidade, inclusive, de tocar, porque tinha um momento gauchesco no meu programa lá no passado, que você me ouvia também, teve algum. Você me conheceu Certo. mais no palco, né? No Você. palco e um pouco no rádio também. Mas, nossa, tua Eu era lembrança. seu fã e você nem Nem sabia. sabia, meu Deus do céu, nem sabia. Mas, Wander, você acha que. Nós falando agora exclusivamente com os nativistas, com o gaúcho, raiz. Você acha que esse saudosismo, esse valor pela cultura gauchesca, ele permanece na prenda jovem hoje, no menino gaúcho, nos CTGs, ainda com toda a tecnologia, com toda a modernidade? Hoje a gente não fala mais de sertanejo raiz, a gente chama o povo de agroboy. Isso chegou também no CTG? Chegou nas instâncias? Como é que tá isso? Não, o CTG tá. Claro que não se compara com o sistema antigo, mas o CTG hoje, se você, aliás, o dia que tua família quiser, leva vocês para ver a apresentação da invernada artística Queremos. do CTG Charrua. É Queremos. Maravilhoso demais. Tirar um chapéu pra A semana Farroupilha, aqui ela é bem diversificada, mas o incentivo para as crianças, para as meninas aprender a manusear um instrumento. Tem criança ali de 4 anos dançando chula, né? E é muito lindo isso, entende? E o que acontece? Os versos estão à flor da pele do pai, da mãe. Muita gente tem o Isso ainda é privilégio de ter o vovô e a perpetuado? vovó junto. Isso é perpetuado ainda? Claro, o vovô usa o lenço 4 nós antigo que ele está passando. Eu vejo jovens usando o lenço diferente. Tem um lenço que se amarra só no pescoço, outro que o mais agora inventaram a moda mais nativa por fora. Eu também uso de vez em quando, né? Tem a bombacha bem larga, que é a bombacha do sistema antigo, a bombacha original, do sistema correto, da antiguidade que vem de lá. E tem a bombacha estreita, que é a bombacha nativa, né? Bombacha mais tranquila, assim. Eu, por exemplo, no sábado, quando eu saio, estou sempre de bombacha. A bombacha nativa, ela é gostosa de se usar, né? E os costumes do Rio Grande do Sul estão na minha alma, no meu coração, e eu procuro passar isso para os outros, né? E daí o que acontece? Os velhos, eu tenho muitos senhores, tipo um senhor chamado Alonso, um senhor chamado Seu Cito, o seu Marcolino, Todo esse entre povo tem que outros. estar assistindo nosso Eles podcast, me pelo amor de escutam, Deus. esse povo me escuta. Avisa lá que você está aqui no podcast. O poeta Clóvis Mazzuti, que é um cara maravilhoso, que eu tenho muito amor por ele, pela Dona Santa, que é uma das primeiras professoras de Foz. Enfim, entre Brasil e Paraguai, eu me emociono porque onde eu vou, às vezes eu programo para ir em 3 empresas patrocinadoras e parceiras minhas. Porque a maior glória que Deus me dá é os meus anunciantes serem meus amigos. É verdade. Porque às vezes você tem um anunciante seu que você nem conhece. O cara, eu escutei esse cara, eu gosto, vou anunciar nele. Como é que é mesmo o nome dele? Não sabe o nome, não sabe nada. Comigo não. Eu sou amigo do cara. Eu vou na loja dele, eu penso que eu vou ficar 2 minutos, 10 minutos, eu fico meia hora e às vezes até almoço lá. Que bonito. Né? Eu gosto disso. Porque a gente faz um intercâmbio de ideias e cultura. Então, mas aí a gente vem novamente, porque isso daí não é por acaso. Isso daí é você, por essência, sua cultura saindo para fora e se tornando ferramenta, inclusive, de bons negócios. Mas nós estamos vivendo num momento em que até o conservadorismo, onde você conserva e preserva tanto um tradicionalismo, vem sendo questionado. Eu acho coisa mais linda as prendas vestidas muito bem, elas cheias de são meninas, são moças. A feminilidade saindo para fora de uma forma maravilhosa, elas não precisam mostrar seus corpos. Pelo contrário, quanto mais cobertas de rendas, de prendas e de tecidos onde elas podem mais ser observadas são. mais observadas. Quanto mais femininas elas são,
mais elas têm graça, Exato. mais lindas elas são. E tanto que a dança, né, as apresentações, quanto mais leve, mais feminina for aquela dança, a prenda vai chamar mais atenção, né? Exatamente. Hoje nós vemos uma inversão de valores. Quanto mais pelado, quanto mais peito, mais bunda para fora, parece que é mais destaque. E aí é que me chama a atenção. Olha que cultura maravilhosa sendo preservada por muitos e muitos anos. Tem que ser guerreiro, né? Tem que ser valente. É. E aí é por isso que chama a minha atenção. Isso ainda está vivo no coração do gaúcho? Está vivo, sim. A Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul é maravilhosa. Eu costumo dizer, agora a pandemia atrapalhou muito nossos projetos e nossas vidas, né? Perdemos muitos amigos bons também, inclusive colegas de trabalho. Mas assim, eu costumo viajar 4 vezes por ano para o Rio Grande. Que delícia. Eu saio sem pressa. Saio tranquilo, anoiteceu, faço meu mate, durmo onde tem que dormir, no outro dia acordo cedo. No Rio Grande do Sul, Patri, ainda costumam nos hotéis, que tem hotéis edificados daquele jeito e continua. Você toma café, pega na concha dentro de um balde, com o café e põe numa xícara grande, e o leite de vaca, original, nada de química, ali ó, no outro balde. Então você vai lá com aquela concha grandona assim, bolinho frito, fubá, aquelas coisas antigas. Wander, você acha que as pessoas são mais felizes quando elas conseguem preservar isso? Muito mais, muito mais. O que está acontecendo que a gente não consegue ver isso mais? E eu não estou falando só, a cultura gaúcha que é uma herança, uma tradição. Mas existe o Nordeste, existe a Bahia e provavelmente sua simplicidade e suas peculiaridades também, onde esse cuidado com o ser humano de verdade, porque eu digo que o gaúcho preserva o ser humano, ele preserva a sua raiz com intenção de que dure essa geração por muito tempo, não que morra na primeira esquina porque está enchendo a cara e está se drogando ou qualquer outra modernidade entrando no meio. Verdade. Eu devo expandir um pouquinho. A cultura gaúcha não é somente ela. Eu estive uma época em Natal, por exemplo. A cultura do povo de lá, do Nordeste, nordestino. Uhum. Meu Deus, Patri, é maravilhosa. É a mesma coisa que a do gaúcho. É a mesma coisa. Cada um do seu jeitinho. Uhum. Né? Você vai numa região de Santa Catarina, o sistema deles é outro. É verdade, eu morei lá. Cafezinho forte, né? Ninguém é quase do mate, sim, do cafezinho forte. Essas coisas. Mas se o Brasil fosse dividido, certamente o Sul, sem querer ser bairrista, já seria a central do governo, né? Nada humilde, né? Nada humilde. Que a Semana Farroupilha permaneça aí por muitos e muitos. A gente ama coletivamente. O Brasil é uma honra para nós em ser brasileiro, né? Nós amamos o Brasil e temos muita preocupação com ele. Vanderlei, tem um pedacinho do Brasil que não fica dentro do Brasil, que fica lá no Paraguai, o qual você honra muito, porque foi lá, inclusive, que começou a Rádio Mundial, e a gente deve muito, né, por esse pedacinho de Brasil que estava lá acolhendo o nosso povo, né, e que ainda permanece acolhendo. Sim. Santa Rita, Los Cedrales, e tem tanto brasiguai maravilhosos lá. São Alberto. Né? Campo Nove, meu Deus. Bom, eu tenho muito orgulho de fazer parte do Grupo Mundial de Comunicação. Eu busco sempre ser melhor. Não o melhor, mas ser melhor. Eu quero sempre melhorar. E às vezes eu costumo dizer que as pessoas que não me conhecem não podem me julgar. E eu sempre digo, tu queres saber de mim? Pergunte para a Silvane, que é a nossa supervisora. Sil! Pergunte para ela. Sobrou para você. Quer me conhecer? Fale com ela. Ela sabe muito mais que minha mulher. Minha mulher chama-se Simone, uma pessoa que eu tenho muito amor e carinho por ela, que é minha companheira. E nossos 4 filhos maravilhosos. Enfim, mas profissionalmente falando, a gente vai se entrelaçando as ideias e crescendo juntos. Verdade. Hoje, eu continuo dizendo, quem não me conhece não pode falar de mim. Eu sou do tipo assim, Patri. Ou tu vale 100, ou tu vale nada pra mim. Por quê? Ou é 0 ou é 100. Mas por quê? Porque não tem metade.
No sentimento de amizade e respeito não se existe sim, metade. entrega é necessário. Ou é 100 ou é zero. Ou tu é 100% importante na minha vida, ou tu é zero. Você não é metade. As pessoas não são metades. Essa é a simplicidade né? do gaúcho, viu? O gaúcho é bem objetivo. Quem é amigo meu, é amigo meu. Sim. Se você demorar para me dar notícia, eu vou correr atrás. Patri, tu tá bem? O que está acontecendo? Eu Ele faço isso mesmo. com todo mundo. Então eu acho que os costumes antigos devem ser valorizados através daquilo que você vive. E eu só faço o que eu gosto. Se eu não estivesse em casa, no grupo onde eu estou, com muito orgulho e amor que eu tenho pelo Roberto, Roberto é meu pai, meu amigo, meu companheiro, troca ideia, ele conta para mim as ideias dele para ver o que eu acho, ele me chama para conversar, eu vou até a casa dele conversar com ele. Né? Eu tomo o celular dele, porque ele não para de olhar aquele celular, larga que eu quero falar contigo. Sim, faz ele isso quer mesmo. pegar e eu tiro de novo. Eu tenho muita liberdade com ele, porque ele é que nem meu pai. Eu tenho muito amor por ele. Eu costumo dizer que cada conquista que eu tenho aqui na fronteira, eu elevo o nome dele e o nome da Silvane. Por amor e por respeito. Claro, com certeza. Agora, esse mesmo amor, esse mesmo respeito e essa mesma bandeira você levanta para o gauchismo, né? Para o nativismo. Isso. E para os amigos também. É verdade. E você acha que você é um dos últimos remanescentes nesse contexto ou tem muita gente ainda defendendo a bandeira gaúcha? Não, tem gente muito melhor que eu, né? Não, mas defendendo o tema. Sim, tem muito. Muita é legal gente, você falar isso, muita porque às vezes gente as pessoas pensam que não tem. que cultiva às vezes eles com pensam amor. que o gauchismo é uma coisa muito isolada, é um grupo ali, quem sabe, que tem. É por isso que você está aqui no programa falando, Patrícia, existe um gauchismo, esse gauchismo se faz presente na cidade de Foz do Iguaçu e é vivo e forte, e as pessoas precisam entender que nada se perdeu, tudo está aí muito vivo. Sim. Tem um festival chamado Encontro das Águas, que é uma compilação de versos que se transforma em poesia e música. O que acontece? Vem poetas do Rio Grande do Sul, da Argentina, do Paraguai, de Santa Catarina, do Paraná e se enroscam juntos com os daqui em Foz. Né? Agora mesmo, esse ano teve um que aconteceu no Recanto Paraíso Gaúcho, que é um ponto de referência. Né? As pessoas, o que acontece? Cria um tema e você vai desenvolver os versos ali. É como um repente, né? Exatamente, na verdade, é uma história que se cria através do repente. Não é uma trova, porque trova geralmente existe uma troca ali, mas é um repente porque as pessoas vão na base do improviso criando essa... E como é rico isso, gente, quando nós paramos para analisar o quanto... Por isso que eu falo, e você pode ver que o gaúcho mesmo, ele tem o seu nível comunicativo extremamente desenvolvido. A criança, já desde pequena, ela aprende a ouvir e desenvolver ali o seu cérebro com cognição, porque a comunicação ela começa primeiro na mente, depois ela vem para a audição e a fala especificamente. Mas pensa, comunicativamente falando, quanto melhor uma criança escreve. Nossa. O quanto melhor ela organiza os seus pensamentos, o quanto melhor é a sua dicção, o quanto melhor é a sua capacidade de improviso e quanto melhor é essa pessoa no mercado de trabalho. Na verdade, independente se trabalhando como funcionário de alguém ou empreendendo, a probabilidade dela desenvolver, e aí eu defendo demais a comunicação nesse sentido, porque isso é precioso demais, esses valores, eu reitero, muitas vezes são deixados de lado por conta da tecnologia, muitas vezes pai e mãe nem se falam, porque acabou acontecendo celular, isso. Né? O próprio celular tomando aí o espaço de... maior, né? Então, eu acho assim, que se você tem um fio da meada... Você sempre tem o pai e a mãe que você se espelha mais, né? Ou a sua avó. Aquele tiozinho que chegava na tua casa, aquela mala 007 de papelão, que às vezes ia fechar e esquecia, deixava um pedacinho da manga da camisa para fora e andava. Esse tio, eu tinha o tio Artidor, irmão da minha mãe. Ele podia estar no Nordeste. Uma vez por ano ele vinha na casa da minha mãe e trazia presente para nós e falava... E me dava conselho, né? Essas coisas que não podem morrer nunca. Cada um tem a sua história, né? É verdade. E a música é uma coisa que penetra na alma, né?
que tá na alma. Eu acabei de mexer no microfone aqui, deu um craque lá, meu Deus do céu. Deixa eu tentar arrumar de novo, mas nem vou fazer isso aqui. Vander, vamos lá, meu querido. A gente já tá quase. Nós já estamos prosseando já mais de quase 1 hora. Você acredita nisso? Sério. Você vê como é que são as coisas. O tempo voa, né? Voa, porque, na verdade, a gente quer saber de tudo, quer misturar as coisas. Por isso que o meu cabelo tá branco. Já. Vander, mas me fala uma coisa. Você tem um monte de dialeto gauchesco que eu nunca vi na vida, meu Deus do céu. Eu não faço ideia do que vocês falam. Parece um inglês diferenciado, meu Deus do céu. E é tudo de vocês mesmo. Sim, eu criei 2 jargões muito importantes e engraçados. Eu tenho informativo Grenal. Eu não posso ter coisas maiores. Eu gosto muito de futebol, mas eu não tenho tempo. Meu programa, assim, ele é muito apertado. Então, eu criei o Grenal só. Muitos criticam a minha atitude, dizem que eu sou bairrista. Ué? Por que não fala do Corinthians, do Flamengo? Eu no Paraná, sou atleticano. Sou atleticano no Paraná. Mas eu não posso, não tem espaço. Não, né? Sabe o que eu digo lá no meu programa de rádio? Eu falo assim, olha, você pode mandar, eu posso mandar abraço pro Corinthians, pro Flamengo, pro São Paulo, pro Palmeiras, enfim, pro Grêmio, pro Inter, mas tocar o hino eu vou tocar só de São Paulo, porque essa comunicadora aqui, ela é São Paulino, o pessoal fica doido da vida comigo. Constatei que você é um pouco pior que eu. Pior, então. Totalmente. E aí sou mulher e ainda fico me folgando um pouco mais. Então, né? Mas o pessoal já entendeu. Ela é louca, vamos deixar. Então, quando tem Grenal, né? Ou não, quando tem Grenal é uma loucura. Porque o Inter pode estar em terceiro ou lá na Série C, mas Grenal não tem favorito. É a alma, é o coração. O Grenal, é que nem Palmeiras e Corinthians, os clássicos do Rio de Janeiro, etc e tal. Então é assim, se o Grêmio perde, eu falo, foro mal. Mas é foro mesmo, foro com acento no O, foro mal. E se o Inter perde, fumo mal. Aí eu passo na rua assim, o cara tira a cabeça fora do carro, às vezes estou saindo do prédio, vou em algum lugar a pé, o cara grita assim, foro mal! Se esconde, fica olhando, saber quem é, nem tchum. Você também é bem popular, né? O pessoal não deixa passar fumo mal, né? Desse jeito. Então, esses são jargões que eu criei para brincar com as pessoas e coisa e tal. Te levanta, tchê! Vai lavar sem vergonha e fazer o mate. Outra coisa, chimarrão depois das 9, amarelo milho. Saia debaixo do cinamão, vamos trabalhar. -se. E você continua produzindo muitos shows? Agora, com a pandemia que já foi, a gente parou, ainda não embalamos, mas para 2023 acredito que algumas coisas a gente traga. Estamos tentando fazer algumas coisas agora, mas estamos meio que já em final de trabalho do ano 2022, então a gente pensa que para o ano que vem fazer alguma coisa a mais. Lá no Rio Grande do Sul você também é bastante conhecido e lá também você realiza eventos ou só aqui no Paraná? Não. No Rio Grande do Sul eu só vou vou enriquecer o meu conhecimento convivendo com pessoas de lá, com pessoas que vivem lá, aquele sotaque, aquela coisa. Então sempre eu busco me carregar de energias boas de lá para poder trazer para cá e fazer aquelas aberturas que eu faço, tipo prendas e peões de todas as querências. Com sua licença chego na sua casa. Me dá licença, quero com versos, músicas e teorias práticas levar até você o amor do Rio Grande do sul do Brasil, e lembrar você que não precisa ter nascido lá para ser gaúcho e honrar a tradição. Se tu gostas da poesia, tu gostas da música e do mate, tu já é um gaúcho também, porque quem nasceu lá é gaúcho rio-grandense, é duplamente reconhecido. Mas gostou? Tá comigo. Dá licença que vou entrar na tua casa, ou de casa. Que bom que você lembrou. Obrigada. Não podíamos encerrar de forma mais linda, mais poética, com essa voz linda que você tem. Obrigado. Diariamente você está na Rádio Mundial de Comunicação, o dial o horário, vamos fazer o nosso merchan. 21 anos, das 7 da manhã, começo com a oração e até as 10 da manhã, todos os dias de segunda a sexta-feira. A hora do Passacuia, sempre desse jeito, né? Obrigada, Vander. Eu que agradeço. Que bom que deu pra gente conversar um pouquinho. Eu espero que não seja a primeira vez. Gosto muito de ti. Boto fé em você. Sei que você é uma mulher inspirada e que Deus está presente em ti. E deixo aqui meu recado para todas as pessoas. Vocês não têm dificuldade, porque Deus não dá cruz mais pesada que tu possas carregar.
Então, aguenta firme, porque Deus tem um propósito. E é no tempo dele e não no nosso. Obrigada, meu querido, mais uma vez. Obrigada mesmo novo. por ter vindo, por ter esse encontro gostoso. Eu espero que não seja a primeira, viu? Das músicas, espero que sejam muitas vezes. Pode Tem a me versão convidar. 1, versão 2, versão 3, versão 4, que agora foi para quebrar o gelo. E aí muitas coisas mais a gente pode trazer da sua história, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na vida das pessoas. Estamos aí. Estamos juntos para isso. Acabou! Tava bom, né, gente? Delícia conversar com o Vanderlei. A gente vai voltar, se Deus quiser, falar mais com esse homem aqui no nosso Podpah. Que bom que você ficou até o final. E a gente se encontra, se Deus quiser, semana que vem com mais uma edição inédita do nosso Podpah. Curta, comente, compartilhe. Um forte abraço. Até a próxima semana, pessoal.